Olá, meu nome é Gisele Lima, sou professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, sou pesquisadora do campo da linguagem, em especial da leitura literária, pesquiso já há alguns anos sobre a formação do leitor literário na escola e venho aqui compartilhar com vocês algumas reflexões sobre a importância da leitura nesse momento de quarentena, de isolamento, nesse momento de calamidade oficialmente declarado, né, pelo Estado. Então, pensar como as crianças, não só as crianças, mas sobretudo as crianças, podem ser beneficiadas pela leitura literária para atravessar esse momento que traz angústia, traz medo, traz preocupação para elas. Em geral, a gente atribui às crianças uma capacidade imaginária capaz de passar por esses problemas tranquilamente a partir da sua ludicidade. Isso é verdade em parte, porém não podemos esquecer que as crianças, que nesse imaginário infantil também carrega angústia, medo, preocupação, né? E sobretudo medo de perder as pessoas. Elas perguntas sobre isso, né? Esse imaginário traz muitas perguntas também. Sobre que tipo de ameaça que existe aí nesse momento. Então eu vim falar sobre a leitura como uma possibilidade de auxiliar nesse processo, nessa experiência que afeta todos nós. Eu tenho me inspirado num projeto coordenado pela professora Evelyn Arispe da Universidade de Glasgow, e que ela, a partir do terremoto do México, em 2017, salvo engano, eles fizeram uma produção teórica para ajudar mediadores a levar a leitura como uma possibilidade de auxílio às comunidades que passaram por catástrofes. Inclusive, eles estão preparando um novo material e eu fui ler esse material de 2017, mas lançado em 2018, e uma das orientações é que o mediador, nesses momentos de calamidade, ele tem que buscar textos que tragam leveza. E aí a leveza é entendida como a leveza da linguagem, como a leveza que não confundida com a frivolidade. Que sim, que a gente possa refletir e pensar sobre esses sentimentos que nos atravessam, mas com leveza, trazendo um universo que é belo e acessível e divertido e bem-humorado. Eu também fiz uma relação com o livro do Italo Calvino, que é 6 Propostas para o Próximo Milênio, em que ele, como primeira característica da literatura para o próximo milênio, ele traz a leveza. E ele nos lembra que foi Perseu, aquele que tinha sandálias nos pés, que venceu a Medusa. A Medusa que tinha uma cabeça de serpente e cujo olhar poderia transformar as pessoas em pedra. E Perseu vence Medusa com suas sandálias com asas e nunca olhando diretamente para Medusa, mas olhando através do espelho para que não seja atingido pelo seu olhar, né, que transformava em pedra. Então, o Italo Calvino, a partir dessa história, desse mito grego, ele faz a gente pensar que a literatura ela é essa possibilidade de leveza, né, que nos ajuda a vencer as coisas duras, né, a realidade dura, e também que a literatura é um espelho, né, é um espelho através do qual a gente pode olhar para essa realidade e tentar enfrentá-la. Então é nessa perspectiva que eu trago a literatura infantil e eu fiz uma seleção de alguns poemas para crianças, de algumas obras, para a gente pensar que a literatura infantil também pode ser um recurso nesse sentido para que as crianças possam passar por isso. E a minha primeira indicação é Adeus, Ponta do Meu Nariz. Eu sei que está invertido, mas enfim, acho que isso não é problema, do Edward Lear, que é um autor do século XIX, que era desenhista, mas ele cria também um gênero poético que chama limerick,
que é uma espécie de caricatura poética, em que ele escolhe um personagem, ou cria um personagem e atribui aí características engraçadas e absurdas a esses personagens. E eu escolhi um que eu acho que pode fazer a gente pensar sobre esse momento. Havia um velho senhor em Budapeste que se viu acometido de alguma peste, mas lhe serviram manteiga e da maneira mais meiga logo curaram o senhor de Budapeste. O Eduardo Lia também era desenhista, né? E ele aqui ilustrava o seu livro. Os limeriques também foram o gênero escolhido pela Tatiana Belink, que é uma autora russa já falecida, mas que foi naturalizada brasileira e tem muitas obras, e muitas das suas obras são limeriques. E esse é um livro conhecido dela, Limeriques das Coisas Boas, mas eu escolhi o Limeriques Estapafúrdios, em que ela tem um limerique aqui bem interessante para esse momento. Grande tolo é o personagem que se gaba da sua coragem. Para ele é segredo, que de nada ter medo pode ser imprudência e bobagem. E essas são as ilustrações. Então pensar também que o livro ilustrado ele não é só para ser lido, é para ser lido e visto. Então aqui as ilustrações da Catarina Sobral, que é uma ilustradora portuguesa, que acrescenta ao texto, né? A ideia de imprudência aí fica ilustrada e nos acrescenta algumas outras ideias. A outra indicação que eu trago chama Zozureta, do Fabrício Corsaletti, com ilustrações da Ionit Zilberman. Eu trouxe também 2 poeminhas que acho que fazem uma relação com esse nosso tempo. O burro se achava muito diferente do coelho até que se olhou no espelho. O mal existe. Penso na hiena e fico triste. Minha terceira indicação é esse livro aqui, Poemas que Escolhi para Crianças, da Ruth Rocha, editora Salamandra. É uma coletânea, uma antologia, que ela traz poetas brasileiros, contemporâneos. E eu escolhi uma que ela organiza por temas, o livro, né? Então ela recorta família, bichos e bichinhos. É um livro bem interessante, inclusive porque faz uma coletânea bem interessante dos autores contemporâneos brasileiros, e eu escolhi um poeminha da Angélica Freitas. Vejam só. As bruxas de Bruxelas batem panelas para espantar as baratas tontas que vivem nas pontas dos sapatos delas. Então aqui tem Arnaldo Antunes, tem o Fabrício Corsaletti, tem Frederico Barbosa, Ana Maria Machado, Lalau, tem Drummond. São vários poetas brasileiros. Inclusive é uma bela maneira de ser introduzida a poesia contemporânea brasileira para os adultos também. E eu fecho aqui com os meus poemas que ajudam a gente a pensar sobre esse momento, com o Antigamente, do Léo Cunha, Cantigamente, do Léo Cunha, e com ilustrações da Marilda Castanha e do Nelson Cruz. Eu escolhi um poema que, olhem só a ilustração, né? Pensando na perspectiva de que o livro ilustrado ele não é só para ser lido, ele é para ser lido e visto, e como as imagens também podem provocar reflexões, a arte de um modo geral. E se a gente pensar nesse momento que a gente está vivendo, o que essa imagem não nos conta, não é verdade? Ou nos faz pensar. E a ideia do livro ilustrado é que ele seja lido e visto. E nesse momento em que a gente está em casa, porque a criança pode ver o livro a partir aqui do lado, olhando e lendo. Eu vou ler o poema. O poema chama Castigo. Podem me trancar no quarto, eu saio pela janela. Podem trancar a janela, eu fujo pelo telefone.
podem cortar o telefone. Eu pulo dentro de um livro. Antigamente, do Léo Cunha. Então, a ideia é essa, é pensar como a literatura infantil pode ajudar as crianças no seu processo de desenvolvimento, entre eles enfrentar, se confrontar com essa realidade, mas de uma forma que possa ser suavizada ou tornada mais leve pela literatura. Né? Inclusive no livro Seis Propostas para um Próximo Milênio, do Italo Calvino, bem na orelha, olha que interessante, bem na orelha do livro, bem no início do livro, a primeira linha do livro diz o seguinte: a literatura, e talvez somente a literatura, pode criar os anticorpos que coíbam a expansão da peste da linguagem. A gente pode fazer uma leitura metafórica, mas também pode fazer uma leitura literal, pensando que a literatura pode nos ajudar a criar os anticorpos para enfrentar esse momento. É isso. Eu trouxe exemplos da literatura escrita, mas a literatura não é formada só pela literatura escrita, né? Tem a literatura oral, tem a literatura digital, tem muita coisa aí disponível na internet, aplicativos gratuitos, e na literatura oral, então, tem muita coisa disponível na nossa memória, na memória das pessoas que convivem com a gente, dos avós das famílias. Então é um momento de valorizar as pessoas mais velhas e de como elas podem contribuir para isso a partir da sua memória e das suas narrativas. Eu vou voltar em outros momentos trazendo recomendações digitais e também recomendações da literatura oral, mas gostaria de dizer que já tem essa literatura disponível, que não precisa ir na livraria. Quem quiser literatura escrita também tem a possibilidade da internet, não é isso? Então é isso, fique em casa, obrigada.